Olá meus amigos, eu sou Rafael Souza e esse é o quarto vídeo onde eu mostro dicas básicas de manipulação de hard surface no Max e no Maya, né? Serve para os dois, são os mesmos conceitos. Bom, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, continuando o vídeo anterior, eu fiz esse retângulo baseado na mesma técnica do vídeo anterior, mas como essa superfície é muito esférica, exaltou aquele problema que eu tinha mostrado, que acontece, que são esses biquinhos aqui. Por que essas coisas de fato acontecem? Na verdade, quando você olha aqui, você percebe que essa superfície ela é parte de uma esfera, certinho. Ela vem aqui e completa a superfície certinho na mesma curva. Quando a gente aperta 3, o que rola aqui de diferente? Né? Qual é o problema? Eu vou até deixar aqui a esfera antiga e a esfera nova subdividida para a gente ver a diferença entre elas. Repara na distância que existem, né? Quando ele arredonda, quando a gente manda suavizar, aumentando a quantidade de polígonos, ele dá aquela arredondada e ele dá aquela encolhidazinha. Então você vê, olha a esfera no seu ponto original e o quanto ela encolheu. Ó, basta observar, ó, original e encolhido. Então isso acontece, a gente sabe disso. Então você vê a distância que ela encolheu daqui para cá, parecido daqui para cá. Então, em toda ela, essa distância encolheu parecido. No entanto, nessas quinas, veja a distância entre a esfera antiga e a nova. Olha a distância antes, nesse ponto, e olha a distância aqui. Veja que essas partes encolheram muito e essas partes encolheram pouco. Por quê? Por causa do conceito que muita gente sabe, mais básico ainda, que quanto mais polígono próximo, quanto mais vértice próximo, mais aumenta a tensão naquela área. Então, quando a gente manda subdividir, aquilo fica numa quina, fica quadrado. Por isso, ele perde aquela formação esférica que a gente tinha e fica essa coisa meio bíqua. Na verdade, a esfera estava passando antes, mais ou menos por aqui certinho, assim. Só que como ela encolheu, ela acabou vindo, esse ponto encolheu para cá, esse aqui também encolheu, mas esses dois pontos aqui não encolheram. Então ela, ou seja, esses dois pontos da seta é o estágio original, onde ela estava antes de encolher. Que essas partes praticamente não encolheram, surgiu esse tubo. Então muita gente tem dúvida, e agora, como é que se resolve uma coisa dessa? Né? Aqui eu cheguei a fazer um quadrado menor, mas dá no mesmo. Mesmo que fosse maior, a técnica é diferente. Na verdade, a técnica é bem parecida, de você usar o que eu mostrei no vídeo anterior para criar divisões nessas áreas e fazer com que essas linhas corram nesses 3 vértices próximos. O problema é que esse tipo de peça não se faz, esse tipo de detalhe, é um detalhe, não se faz em peça com polígonos muito grandes. Né? Quanto maior a distância desses polígonos, mais leve está o modelo. E no meio de um polígono leve, onde os vértices estão muito distantes, você resolve fazer um detalhe pequenininho. Não pega, não funciona. Né? Muita gente pergunta, e aí, cara, como é que você consegue, por exemplo, criar uma estrutura como essa? Reparem que essa peça já está cheia, ela é cheia de polígonos. Se ela tivesse leve, imagina que essa peça tivesse apenas com isso aqui de polígono, ó, isso aqui já seria o suficiente para fazer ela sem detalhe, né? Com uma linha aqui, mais 2 próximas, mais uma aqui só para dar esse leve arredondamento e a outra fechando ali, você já faz uma peça dessa. Então eu crio ela leve, como você está vendo, mas na hora de criar esse detalhe que você está vendo aqui, essa peça precisa ser subdividida, preciso dar um smooth eterno, aumentar a quantidade de polígonos dela. Uma vez ela subdividida, uma vez ela mais cheia, aí sim ela vai aguentar um detalhe pequeno como esse que você está vendo aqui. Então, você não pode criar um detalhe pequeno no meio de polígonos gigantescos como esse que você está vendo. Isso é simplesmente uma regra, senão não funciona. Então vamos lá, eu vou exemplificar aqui para vocês. Eu vou pegar esse malandro aqui e vou criar ali uma extrusão interna. Vamos botar ele assim. Aí você reclama, mas está muito arredondado, eu quero que isso fique quadrado.
A gente já viu no primeiro vídeo de todos de dicas que a gente não pode fazer isso, senão a gente vai, apesar de deixar aquilo ali quadrado, a gente vai conseguir levar a linha para o modelo inteiro e vai estragar. Aqui, aqui, isso é uma dica que eu dei logo no primeiro vídeo. Então a dica do vídeo anterior era o que? Você pegar aqui, ó, daqui para cá, sem esse autocomplete, corto só daqui para cá, Enter, daqui para cá, mesma coisa do outro lado. Eu fiz os cortes só até ali. E agora, como é que eu fecho esses vértices? Vocês já sabem muito bem. Pegar essas duas arestas aqui próximas e deletar. E aí você pega o vértice do meio e liga com o cara do meio. E o vértice da ponta com os caras da ponta. E você tem essa ligaçãozinha. Vou fazer isso nos outros 4 e já volto. Veja lá. Então, aparentemente funcionou. A gente vem aqui... faz aqui uma divisão interna, ok, você vê que já está quadrado, beleza, mas gerou esses tubinhos que você está vendo aqui. Está muito visível para o meu gosto isso. Então como é que seria isso? Para fazer esses detalhes, parece que isso é grande, porque é um quadrado grande, mas observa quanta linha tem aqui nessa estrutura. Quanto vértice próximo tem aqui? Uma área de muito vértice perto de regiões com muito pouco vértice. Sempre vai ficar ruim por causa disso. Então a solução é, eu vou fazer um detalhe pequeno numa estrutura como essa leve, ok. Então eu já modelei ela, já deixei ela bonitinha, certinha. Opa, exagerei aqui. Vou botar a metade. Então agora ela está pronta para ter esse tipo de brincadeira que a gente queria fazer. Então aqui eu posso gerar esse quadrado na boa, tranquilamente, porque ela tem linhas suficientes para poder se segurar a forma. Ou seja, quando você aperta 3, né, olha a diferença aqui, se eu der um zoom, olha a esfera antiga sem divisão e a esfera com smooth, quase não andou, está coladinho. Então ele não vai dar encolhida grande, essa é a questão. Então uma vez que você já fez lá a porta do carro, sem a maçaneta, sem o detalhe, você tem a estrutura geral. Aí agora eu vou dar detalhe. Eu aumento a divisão desse cara. Aqui na esfera eu já aumentei por aqui, mas você pode dar simplesmente um smooth. Um smooth eterno. Vem aqui smooth, manda dividir, pum, smooth. Aí ele vai dar aquela dividida. Né? Aí você... Beleza, estou com essa região. Vou aplicar a extrusão interna. Até para dar um efeitinho fofo, vou dar uma escalonadazinha aqui. Né? Que aí a gente enxerga a espessura aqui, dá um efeito mais bonito. Ó. Faço a mesma coisa que vocês viram. Vou criar aqui aquelas divisõezinhas. Veja, criei. E aqui a mesma coisa, pego esses dois caras aqui, deleto, vou jogar o do meio com o do meio e o de cada ponta com cada ponta. Vou fazer isso nas 4 quinas. Veja a ligação, agora eu vou dar aquela sustentada criando a divisão aqui. Então gera ela aqui. E veja que ele conseguiu respeitar direitinho. E ainda tem um pentelhésimo disso que pode estar acontecendo. Você tem que ter muita boa vontade para enxergar. Mas eu tenho essa esfera mais cheia, onde eu posso com muito mais facilidade fazer aquele lance que eu falei. Vou pegar esse vértice
vão usar um atalho para ele deslizar na própria aresta. Como é que se fala aresta em inglês? Edge. Começa com que letra? E. Esquece, é C, letra C de casa. Então segura o C, botão do meio, aperta aqui, ó, um pouquinho para cá, ó. Que ele desliza só na aresta dele, ele não vai tipo ganhar com isso profundidade ou ficar pro alto. Ele vai deslizar na própria pouca coisa. E esse aqui também para cá, pouca coisa. Veja que por mais que você possa dizer que essas arestas continuam em tamanho diferente, deu uma melhorada. Se você for comparar, por exemplo, olha o tamanho dessa aresta em relação a essa, em relação a essa. 3 tamanhos completamente diferentes. Aqui eles estão um pouco parecidos. Já é o suficiente. Já é o suficiente para você olhar e ver que melhorou. Tá vendo essa parte estufada? Porque em algum momento não pegou lá o atalho. Isso acontece, tá? Você tem que tomar cuidado. Então vou apertar C de novo, deslizar para cá. Aperto C. Segura o botão do meio, clicando nessa aresta, desliza um pouco. Para cá. Aqui também. Agora sim, ele ficou dentro do shape. E não vai dar problema. Tirou qualquer coisa. Aproveitando aqui a situação, existem formas como essa, que o que você vê, na verdade, é uma espécie de, vamos dizer assim, uma tampa, né? Legal que você pode criar. Então aqui, se eu pegar essa peça aqui e estudar, na verdade, antes de estudar, eu preciso criar uma cópia dela, então eu vou dar um duplicate face. Beleza. Essa cópia que eu fiz aqui, que é esse carinha, eu vou aplicar o extrude. Agora eu venho aqui, pego todos os polígonos, vou aplicar um extrude para fazer essa tampinha. Ok? Lembrem que eu tinha escalonado para dentro a parte daquele primeiro chanfro, então agora eu vou escalonar um pouquinho isso para fora para tampar legal, preencher. Ok, vejam que aqui eu tenho uma tampa com facilidade. E se você, por exemplo, quiser controlar, eu não quero isso com tanta quina, eu quero mais ou menos. E aí, como é que se resolve um negócio desse? Então isso aqui, ó, eu vou pegar esses carinhas daqui. No Max é o Shift X. Aqui basta pegar esse Slide Edge. Então vou controlar, ó. Eu quero até aqui, por exemplo, um chanfro. Esse cara aqui, por exemplo, basta arrastar para um lado, ele está andando na própria aresta, ó, ou em uma ou em outra. Então eu jogo em uma, um pouquinho, solto o botão do mouse, de novo com o botão do meio jogo para o outro, solto o botão do mouse. Se você for fazendo isso, ó, ele vai aos poucos criando esse abaulamento. É mais ou menos isso. Então vem para cá e pronto. Veja que eu controlei ali e fiz uma curva do quanto eu acho que é necessário. Ok? E aí você faria o mesmo nessa quina aqui, distanciando simplesmente essas duas linhas. Estou mostrando coisas muito básicas em termos de hard surface, né? Só porque, querendo ou não, parece esquisito em pleno quase 2016, onde tudo é feito no ZBrush, mas ainda algumas coisas adiantam, acaba sendo mais produtiva e mais rápida dentro de um software como esse. E aí é o calcanhar de Aquiles de muita gente que não pegou aquela fase antiga, onde se criavam as coisas de forma manual. E aí o resultado é esse, as pessoas ficam com dificuldade de saber o que fazer, porque está só em ZBrush, ZBrush, ZBrush. Na verdade, a modelagem ela começou nessa época aqui, em Poly by Poly. Então todo mundo que precisa ainda um pouco disso, seja para uma retopologia, seja para criar um carro com muita precisão, você tem a blueprint, não adianta fazer uma coisa meio que artística, visual, não, você quer às vezes uma coisa bem exata. E aí você observa que
muita gente não sabe se virar. E antes de estudar qualquer coisa complexa, tudo começa nesses estudos básicos aqui. Então, primeira coisa, como gerar uma peça como essa numa esfera sem estragar ela. Lembrem que é a mesma técnica do vídeo anterior, mesma técnica que eu usei nessa esfera, a única coisa diferente é que para ter detalhes pequenos, você não pode ter detalhes pequenos perto de áreas com polígonos tão grandes, tão leve, uma área tão cheia de polígono perto de áreas tão leves. Então você termina a blocagem da porta do carro, seja o que for, aumenta a divisão, agora vamos cortar para fazer a lanterna, agora vamos cortar para fazer a maçaneta. Começa mais ou menos assim o estudo.